Existe uma coisa que os homens mais poderosos da história nunca fizeram. Não importava o que planejavam, não importava o que sabiam, não importava o que pretendiam conquistar, eles nunca contavam. E enquanto o mundo inteiro falava sobre seus sonhos, seus projetos, seus próximos passos, eles agiam, em silêncio, sem anunciar, sem pedir permissão. E quando as pessoas ao redor finalmente percebiam o que havia acontecido, já era tarde demais. Se você chegou até aqui, eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuar. O que você está prestes a ouvir vai contra tudo o que sua criação te ensinou. Vai contra a transparência que sua família pregou. Vai contra a honestidade que a sociedade exige. E vai diretamente de encontro ao maior erro que pessoas inteligentes cometem todos os dias. Fique comigo, porque ao final deste vídeo, você nunca mais vai querer contar seus planos para ninguém. Pense na última vez que você teve uma ideia grande, um projeto novo, uma mudança de vida, uma decisão que poderia mudar tudo. O que você fez? Você contou para alguém. Talvez para um amigo, talvez para um familiar, talvez até para as redes sociais. E você esperava o quê? Incentivo, apoio, entusiasmo. E talvez tenha recebido isso, mas ao mesmo tempo algo mais sutil aconteceu. Algo que você talvez nem tenha percebido. A ciência chama isso de efeito de substituição simbólica. Quando você fala sobre um objetivo em voz alta, seu cérebro começa a tratá-lo como se já tivesse sido alcançado. A satisfação que você deveria sentir apenas quando realizasse seu sonho, você já sente só de falar sobre ele. E assim, a motivação começa a esvaziar. O fogo que deveria te mover se apaga na fumaça das palavras. Você não falhou porque era preguiçoso. Você falhou porque contou antes de fazer. Mas isso é apenas a camada superficial do problema. Porque existe algo ainda mais perigoso do que a perda de motivação. Existe o outro, aquele que ouve, aquele que sorri quando você conta, aquele que diz, você vai conseguir, que incrível, e que no segundo em que você vai embora, começa a trabalhar contra você. Não necessariamente por maldade, às vezes por inveja inconsciente, às vezes por medo de que você avance e ele fique para trás, às vezes simplesmente porque o ser humano, por natureza, não suporta ver alguém próximo crescer antes dele. Maquiavel sabia disso. Ele entendeu algo que poucos ousam admitir. Os homens são inimigos daquilo que temem que possa lhes fazer sombra. E nada faz mais sombra do que alguém que está em movimento, alguém que está construindo algo, alguém que, quando você menos esperar, vai chegar em um lugar que você ainda nem imagina. Vamos falar de Leonardo da Vinci. Não do artista que você conhece nas enciclopédias, do estrategista que poucos estudam. Da Vinci trabalhava em dezenas de projetos simultaneamente. Máquinas voadoras, armas de guerra, estudos do corpo humano que desafiavam a ciência do seu tempo. E sabe o que ele fazia quando alguém perguntava em que estava trabalhando? Ele sorria e mudava de assunto. Seus cadernos eram escritos em espelho, da direita para a esquerda, ilegíveis para qualquer um que os encontrasse por acidente. Ele não fazia isso porque era excêntrico. Ele fazia isso porque entendia que uma ideia revelada cedo demais é uma ideia que pode ser roubada, sabotada ou simplesmente destruída pelo julgamento alheio. Agora pense em Napoleão Bonaparte, um dos maiores estrategistas militares que o mundo já viu. Seus generais nunca sabiam o plano completo de uma batalha. Cada um recebia apenas a sua parte, apenas o que precisava saber para executar a sua função. E sabe por quê? Não porque Napoleão desconfiava deles, mas porque ele entendeu algo que a maioria dos líderes nunca entende. Quanto mais pessoas sabem de um plano, mais pontos de falha esse plano tem. Um segredo mantido por 2 já não é segredo. Mantido por 10 é público. E então temos o exemplo mais próximo de você, Steve Jobs. Quando a Apple estava desenvolvendo o primeiro iPhone, nem os próprios funcionários da empresa sabiam o que estava sendo criado. As equipes trabalhavam em partes isoladas, ninguém via o todo. E quando o produto foi revelado ao mundo, o efeito foi devastador. Não porque era perfeito, mas porque ninguém tinha tido tempo de se preparar para combatê-lo. Ninguém tinha podido copiar, ninguém tinha podido sabotar.
O silêncio foi a maior vantagem competitiva que a Apple já teve. Mas por que é tão difícil ficar em silêncio? Por que sentimos este impulso quase físico de contar? A resposta está na neurociência. Quando você compartilha uma conquista futura, o cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor liberado quando você realmente conquista algo. Em outras palavras, seu cérebro não consegue diferenciar entre falar sobre uma vitória e vivê-la de verdade. E assim você se torna adicciado em anunciar, em postar, em contar, não porque quer compartilhar, mas porque precisa do prazer químico que vem da validação alheia. E é exatamente aí que o poder começa a se perder, porque a validação alheia é a mais frágil das fundações. Hoje eles aplaudem, amanhã, quando você ainda não entregou, começam a questionar. Depois de amanhã, quando os obstáculos aparecem, começam a duvidar em voz alta. E você, que construiu sua motivação em cima do olhar dos outros, começa a desmoronar junto com a opinião deles. O homem poderoso não busca validação antes de agir, ele age e deixa que os resultados falem. Porque resultado não precisa de explicação, resultado não pode ser questionado, resultado não depende do aplauso de ninguém para ser real. Existe um princípio na filosofia estoica que Marco Aurélio praticava todos os dias: a reserva mental, a prática de guardar para si os próprios pensamentos, planos e intenções, não por arrogância, mas por proteção, porque Marco Aurélio sabia que o mundo externo é caótico, imprevisível e muitas vezes hostil, e que o único domínio verdadeiro que um homem tem é sobre o próprio silêncio. Agora eu preciso te apresentar os 4 tipos de pessoas que vão tentar fazer você falar. Preste atenção, porque você vai reconhecê-las. O primeiro tipo, o entusiasta. Ele é o mais perigoso justamente porque parece o mais inofensivo. Ele se anima com tudo que você conta, faz perguntas, quer saber mais, demonstra um interesse que parece genuíno. E você, seduzido pela atenção, vai contando. Um detalhe aqui, uma intenção ali, uma data de lançamento acolá. E sem perceber, você entregou tudo. O entusiasta não precisa roubar sua ideia. Você a colocou nas mãos dele de bandeja. O segundo tipo, o cético. Esse é mais fácil de identificar, mas não de resistir. Ele questiona, ele duvida. Você acha mesmo que vai funcionar? Já pensou se der errado? Não é arriscado demais? E você, que deveria simplesmente sorrir e continuar andando, sente a necessidade de se justificar, de provar que ele está errado, de demonstrar que pensou em tudo. E assim, na tentativa de convencer o cético, você entrega cada detalhe do seu plano. Você entrega ao adversário o mapa completo do seu território. O terceiro tipo, o confidente. Esse é aquele amigo, familiar ou parceiro que conhece você há anos, aquele em quem você confia cegamente. E talvez essa confiança seja real. Talvez esse confidente nunca te traia, intencionalmente. Mas o confidente fala com outras pessoas, e essas outras pessoas falam com outras pessoas. E assim, um segredo compartilhado com um confidente, em 2 semanas se torna conhecimento de 10. Não por traição, por natureza humana. O quarto tipo, você mesmo. Esse é o mais difícil de admitir, porque muitas vezes o maior sabotador de seus planos é a sua própria necessidade de ser visto, de ser validado, de sentir que importa. E essa necessidade, quando não controlada, faz você falar quando deveria calar, faz você postar quando deveria guardar, faz você anunciar quando deveria executar. O homem que vence seus inimigos externos, mas não vence essa voz interna que clama por reconhecimento, ainda não aprendeu a arte do poder. Então o que fazer? Viver em silêncio total? Nunca contar nada a ninguém? Não, o silêncio absoluto também é uma forma de fraqueza. O que estamos falando aqui é de silêncio estratégico. O silêncio estratégico não é ausência de comunicação, é controle absoluto sobre o que você comunica, para quem e quando. É a arte de conversar, interagir, até ser carismático, sem nunca entregar o que realmente importa. Sun Tzu escreveu isso há mais de 2000 anos. Apareça fraco quando você é forte, e forte quando você é fraco. O general que revela sua força antes da batalha dá ao inimigo tempo de se preparar, se adaptar e encontrar suas vulnerabilidades. O general que permanece ilegível paralisa o inimigo com a incerteza.
E a incerteza, no jogo do poder, vale mais do que qualquer vantagem tática. Na prática, isso se traduz em 3 regras. A primeira: nunca anuncie antes de conquistar. Não poste sobre o negócio antes de abrir. Não fale sobre o corpo antes de ter resultado. Não anuncie o relacionamento antes de ter certeza. Deixe que os fatos apareçam sozinhos. Uma conquista silenciosa sempre impacta mais do que uma conquista anunciada. A segunda regra: deixe as pessoas curiosas. A curiosidade é o maior ativo social que existe. Quando as pessoas não sabem o que você está fazendo, elas imaginam. E a imaginação humana tende a superestimar. Elas presumem que você está em algo grande, que você sabe coisas que elas não sabem, que você está vários passos à frente. E essa presunção cria respeito, às vezes até medo, sem você ter feito nada além de ficar quieto. A terceira regra: deixe as ações falarem por si mesmas. O homem que fala muito sobre o que vai fazer é cobrado pelo que não fez. O homem que age sem avisar é surpreendente sempre que entrega. E a surpresa no campo social é uma das formas mais poderosas de exercer influência. Ninguém sabe quando o próximo golpe vem. Ninguém sabe o que vem a seguir. E essa imprevisibilidade é a armadura do verdadeiro estrategista. Vamos colocar isso em situações da sua vida real. Na carreira, você está planejando sair do emprego atual, quer abrir seu próprio negócio, quer mudar de área. O erro mais comum é contar para colegas, para o chefe em um momento de raiva ou postar nas redes. E o resultado é sempre o mesmo. Seu chefe começa a te tratar como descartável. Seus colegas te veem como ameaça. Oportunidades que viriam até você se fecham. A abordagem estratégica é diferente. Você continua exatamente igual externamente, profissional, presente, comprometido. Internamente você constrói sua saída em silêncio. E quando o momento chega, você simplesmente vai. Sem drama, sem anúncio, sem performance de despedida. Apenas movimento. Nos relacionamentos, você se interessa por alguém. O erro é declarar tudo de imediato. Revelar a intensidade do que sente antes de saber o que a outra pessoa sente. Isso não cria conexão, cria pressão. E pressão afasta. A abordagem estratégica é outra. Você age com interesse, mas com calma. Você está presente, mas não desesperado. Você avança, mas no seu ritmo. E deixa que o outro sinta a atração antes de saber a profundidade da sua. Porque aquilo que é difícil de decifrar é aquilo que as pessoas mais querem entender. Nas finanças, você está investindo, está acumulando, está construindo algo que levará anos. O erro é contar para a família, para amigos, para qualquer pessoa que pergunta. Isso cria expectativa externa. E expectativa externa cria pressão para tomar decisões baseadas na opinião dos outros. A abordagem estratégica é simples. Você deixa o dinheiro trabalhar em silêncio. Você não exibe, não anuncia, não explica. E quando os resultados aparecerem, eles falarão mais alto do que qualquer número que você pudesse ter dito. Existe um estágio além do silêncio estratégico, um estágio que apenas os mais disciplinados alcançam. É a aura do ilegível. O homem ilegível não é aquele que esconde informações, é aquele cujas reações não podem ser previstas, cujas emoções não estão escritas no rosto, cuja próxima ação é sempre uma surpresa. Ele não é misterioso porque tenta ser. Ele é misterioso porque aprendeu a habitar o silêncio com tanta naturalidade que o silêncio se tornou parte de quem ele é. As pessoas ao redor desse homem vivem em uma tensão suave, não de medo, mas de respeito cauteloso. Elas sabem que não o conhecem completamente, e essa sensação, esse não saber, faz com que o tratem com uma deferência que nunca seria concedida a alguém transparente demais. Porque aquilo que é completamente conhecido é completamente controlável. E o homem que pode ser controlado pode ser substituído. Mas aquele que permanece parcialmente desconhecido, parcialmente ilegível, parcialmente imprevisível, esse homem cria em torno de si um campo de gravidade. As pessoas orbitam ao redor dele, tentam entendê-lo, tentam agradar, tentam descobrir. E enquanto tentam,
ele continua avançando, em silêncio. Maquiavel disse uma vez algo que ficou gravado nos séculos. O homem que anuncia suas intenções entrega sua espada antes da batalha. Não entregue sua espada, não antes de estar pronto para usá-la, não antes de ter vencido, não antes que o resultado fale por você. A partir de agora você tem uma escolha: continuar sendo alguém que anuncia e raramente entrega, ou se tornar alguém que entrega e raramente precisa anunciar. A segunda opção é mais solitária no começo, é mais difícil de sustentar. Exige que você domine o impulso mais humano que existe, o impulso de ser visto, de ser compreendido, de ser validado. Mas quem vence esse impulso conquista algo que nenhuma aprovação externa jamais poderia dar. Conquista a si mesmo. Se este vídeo ressoou em você, se em algum momento você sentiu o peso dessas palavras pousarem em algo verdadeiro dentro de você, deixe nos comentários apenas isto: eu construo em silêncio. Não é um comentário, é uma declaração. Um lembrete para si mesmo de que a partir de hoje, o seu movimento é a sua mensagem. E a sua ausência de palavras é a sua maior forma de poder. Se inscreva neste canal, porque aqui, cada vídeo é uma chave. E cada chave abre uma porta que já existe dentro de você. Vá agora e construa em silêncio.